Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula número 7, que vamos estar vendo a segunda parte do tema recomposição de aprendizagem. Hoje, dia 10, na próxima semana, dia 17, é aula 8, aí no dia 24 é aula 9, aí vai ter o feriado lá de Corpus Christi, e na semana do feriado não teremos aula. Quando retornarmos no dia 14, vamos começar a socialização da prática. Essa socialização da prática, eu criei um drive, coloquei fixado aí no mural. Você vai entrar lá com seu e-mail institucional, tem o arquivo lá. Lá você vai carregar sua apresentação, que a gente já vai ver como é que você vai fazer. Quando for no dia... Você vai ter que fazer isso até o dia 6, tá? Dia 6 de junho. Quando for no dia 7, eu vou ter colocado os slides um atrás do outro, unindo todos ali, de modo que eu fique aqui só passando os slides e você vai apresentando conforme o que você acha que deve fazer. Uma coisa importante, tá? Por favor, evite mostrar o rosto do aluno. Se for mostrar o rosto, dê um jeito de tirar de foco alguma coisa, de modo que a gente não tenha complicação com o direito de imagem, porque eu não sei para onde que a SEDUC vai colocar. Isso aí. Mas muito, muito, muito importante. O nome do arquivo tem que ser o seu nome completo, seguido do número da sua turma. Isso que aparece aí em cima quando você acessa. Está escrito assim, PMC 2278, ensino médio, biologia, sexta, 10 horas da manhã. Então, depois do seu nome completo, você coloca isso daí no título lá do arquivo. Para que isso? Para que a SEDUC possa identificar você corretamente na hora lá de processar lá o seu diploma. Bom, então de novo. Hoje, aula número 7. Depois teremos duas pautas, que é a aula 8 e a aula 9. Aí teremos uma emenda de feriado. Então vamos passar uma semana sem ter aula. Quando retornarmos, você vai acessar... você vai ter feito o seu slide, vai ter carregado no Drive que está aí. O Drive tem um modelo, esse modelo que eu já coloquei lá no grupo lá de vocês. Você fez o seu slide, você carrega nesse Drive com toda a sua identificação. Aí eu vou colocar esses drives um atrás do outro. Esse arquivo. Quando eu compartilhar a tela, chegou lá, arquivo Francisco. Aí a palavra será do Francisco. Vai seguir um cronograma que eu já vou colocar do que você vai falar. Depois, terminou o Francisco, começou outro drive lá. É a Mariana, é a Daisa, é o João. Então, abriu o seu slide, a palavra é sua. Aí você vai apresentar o que você fez. Então, como eu já comentei das outras vezes, você vai colocar as informações que você quiser, mas vai seguir um padrão. Vamos lá ver como que é esse padrão aí. Aqui na capa, a socialização da prática, aí estava escrito componente, eu já escrevi biologia. Aí você escreve aí biologia se não tiver escrito.
Depois tem o espaço ali para você colocar o seu nome completo. Ah, é, você coloca lá, por exemplo, se fosse eu, Erivelto Rodrigues Teixeira, aí coloca PMC 2278 EM Bio Sexy 10.000. Oh, perdão, 10 horas. Que é a identificação completa de sua turma. Fez isso nesse primeiro slide, aí você vai avançar para o próximo. O próximo slide, ele tem o regulamento do curso, que a gente já conversou, que você tem que ter pelo menos 75% de frequência. O que isso quer dizer? Quer dizer que você pode ter 3 faltas. Nós tivemos 2 aulas que você pôde repor. A aula número 1. Alguém que está com o microfone ligado, se puder desligar, por favor. Isso. Então, eu acho que a pessoa não desligou. Vamos ver quem que é. Bom, voltando. Quando você olha o regulamento, diz lá que você pode ter 3 faltas. Nós tivemos 2 aulas que você pôde acompanhar de maneira assíncrona, ou seja, que você pode ter visto gravado. Então, aí você assistiu, me comunicou e pronto. De novo, a pessoa que está com o microfone ligado, se puder desligar, por favor. Obrigado. Apareceu mais gente, deixa eu trazer lá o primeiro. Está falando do nosso cronograma, que no dia 7 e no dia 14 estaremos apresentando a socialização da prática. Mas você vai enviar o slide num drive que eu coloquei aí no mural até o dia 6 de junho. Quando for no dia 7, eu vou ter colocado os slides um atrás do outro. E chegou o seu, você viu que é o seu, aí você vai ter a palavra. O que vai estar lá? Seu nome completo. E o nome da sua turma, isso que aparece aí no seu cantinho esquerdo lá em cima. PMC 2278, ensino médio, biologia, sexta, 10 horas da manhã. Quando você salvar o arquivo, salvar com o seu nome e os dados igualzinho aí como você vai colocar nesse primeiro slide aqui, ó. Qualquer outra informação que você queira, tem aqui no regulamento do curso, que se você clicar, você vai poder acessar. Como que vai ser essa sua socialização da sua prática? Você tem que escolher uma das técnicas que utilizamos. Essa técnica que você escolher, você vai associar ela a um material digital, desses que você acessa aí no repositório. Vai dizer qual é a aula, que número que ela é, que série que ela é e tudo mais. Vai explicar como que você o que você sabe da técnica e como que você aplicou essa técnica. Aí você vai descrever a atividade que você fez. O tempo que você tem, que eles indicam aí de 5 a 6 minutos, não tem importância se você ultrapassar um pouco, mas você também não vai falar 20 minutos, porque são 2 dias somente para isso daí acontecer. O que você quiser colocar ali que vai enriquecer o seu trabalho, vai estar liberado. Alguém vai poder fazer pergunta a você? Neste dia não, tá? Neste dia é só para passar o que tem de passar. Quando a gente volta aqui no calendário, no cronograma, perdão, na aula 12, aí nós podemos comentar sobre o que cada um fez.
Aí a gente pode dar opinião, aí a gente pode trocar ideia, vai que você fez uma coisa bem interessante e outros querem saber melhor como aplicar isso daí. Então, vamos trabalhar dessa forma, tá? Ah, pode colocar vídeo? Vai colocar vídeo, mas dentro do PowerPoint, se você quiser colocar. E, de novo, se você for filmar, evite mostrar o rosto do aluno. Filme ele de costas, ou somente ali o material dele, no máximo mãos, alguma coisa assim. De modo que não dê complicações para com direito de imagem no futuro. Bom, tem tudo isso, mas você tem que falar, tá? Colocou um vídeo, maravilha, tá lá o vídeo. Mas você tem que falar aqui no ao vivo para dizer qual foi sua ideia. Quando você for falar, vai dizer lá o seu nome e o nome da sua escola. Vai iniciar sempre assim. Igual como a gente faz lá a apresentação dos nossos alunos com seminário. Ó, começa falando seu nome, para a gente ter certeza de com quem a gente está lidando. E depois vai aí no processo. Ah, quantos slides eu posso colocar, professor? Depende de quantos você achou que tem de imagem aí. Para a imagem ficar mais clara aí, mas sempre pense que seu limite a gente vai estipular no máximo 10 minutos. Eles colocaram aí de 5 a 6, mas vamos estipular um máximo de 10 minutos para facilitar. Alguma dúvida sobre essa parte aí? Alguém quer comentar? Quem quiser falar, pode falar. Professor Elton, Oi. só uma dúvida aqui na Sim. abertura, eu não entendi. É para colocar o meu nome e a turma, por exemplo, segunda série C, é isso? Não, professor. Você vai colocar o seu nome, mas a sua turma aqui do Multiplica. Ah, tá, Sua desculpa. turma PMC 2278, para que eles identifiquem quem você é. Ah, entendi. Eu estava entendendo BNC, porque eu estou na escola, você sabe como é que funciona a Ah, escola, né? tá. Eu Sim, estava sim. entendendo BNC. Então, é Não. PNC 22. Bem aí em cima, do lado do símbolozinho do CMSP, tem esses dados aí. Você consegue ver? Tá bom. Não, eu vou entrar aqui, eu vejo. Tá lá na turma, né? Onde você vê, onde você acessou aqui, está o nome da turma. Tá. Pode ficar Mas tranquilo, então. Eu estava pode. entendendo BNC. Eu falei, meu Deus, não estou Não, entendendo isso. é Obrigado. PMC. Tá, que é Tá bom, obrigado. professor, multiplicador, cursista. Alguém Tá bom, mais? obrigado. Alguém mais ou eu posso avançar para a aula? Muito bom. O modelo do slide ele está no drive aí que eu coloquei aí, tá? Então vamos lá. A aula de hoje, que é a pauta número 7, vai ser a parte 2 da recomposição da aprendizagem. Na parte 2, nós vamos trabalhar a interação sua com o seu aluno. Então, essa interação vai mostrar como que você se relaciona com o seu aluno. Deixa eu agora compartilhar aqui o slide. Aí, a pauta 7. A pauta 7 ela vai trazer um conteúdo da segunda série. Mas o conteúdo em si não é importante. O importante é como que você vai se relacionar com os seus alunos. Então, hoje nós vamos estar lidando essa quebra de gelo que você precisa ter com seu aluno para facilitar a sua gestão de sala de aula. Porque quando você começa a dialogar com seu aluno, isso vai facilitar com que você tenha a atenção dele quando você realmente necessitar que a sala fique em silêncio total e absoluto daquele jeito lá que você gosta. Você trabalha em uma escola,
aonde você percebe que os professores... A pessoa que ligou o microfone, por favor, desliga. Obrigado. Então, você trabalha em uma escola que você já deve ter percebido que o aluno reage diferente com cada colega seu que passa por ali, né? Tem aquele professor lá que os alunos correm e cada um senta no seu lugar e viram umas estátuas lá. E tem aquele professor que a aula dele, para ele conseguir colocar um aluno sentado, é aquele sacrifício. Mas não vai impedir de um fazer o seu trabalho e o outro também fazer o seu trabalho. Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Como é que você controla a sua sala de aula? Então, vamos ver primeiro... Vamos primeiro retomar aí a recomposição de aprendizagem, diferenciando aí recomposição de recuperação de novo, para trazer de novo esse assunto. Então vamos ver um videozinho aí que eles colocaram aqui no slide. Vamos lá. Vamos falar da recomposição de aprendizagens? O SAEB 2019 já evidenciava os desafios significativos com os níveis de aprendizagem. Os impactos se tornaram maiores devido à pandemia de Covid-19. Assim, devemos fortalecer as estratégias que auxiliem a identificar as defasagens e a planejar intervenções pedagógicas específicas. A equipe escolar deve construir processos de recomposição das aprendizagens por meio da observação, da pesquisa, das metodologias ativas. Para tanto, a equipe escolar deve estar engajada. 3 aspectos principais na recomposição. 1. Análise das aprendizagens esperadas no ano. As descrições de aprendizagem são detalhamentos baseados no material digital e no currículo paulista, e que apoiam na identificação das aprendizagens esperadas ao término de cada ano escolar. 2. Avaliações diagnósticas. As avaliações diagnósticas englobam questões de diferentes formatos para diagnosticar a consolidação das aprendizagens ou identificar possíveis defasagens. 3. Avaliações formativas. As avaliações formativas são um conjunto de atividades elaboradas para avaliar os estudantes de forma contínua e apoiar no aprimoramento das práticas pedagógicas por meio de rubricas ou outros instrumentos definidos pelo professor. Assim, os professores monitoram e realizam intervenções pedagógicas ao longo do ano. Os gestores devem trabalhar em conjunto com os professores para implementar e monitorar as avaliações diagnósticas e formativas e o avanço dos estudantes na progressão de aprendizagem ao longo dos anos. Até a próxima! Ok. Daí só foi para trazer de volta ali o que seria recomposição. Que recomposição são as lacunas que você vai perceber que o aluno não teve aquela aula por inúmeros motivos. E é diferente da recuperação, porque a recuperação ele aprendeu, mas não aprendeu o suficiente para lembrar. Então, recompor é preencher lacunas. Recuperar é trabalhar de novo o que você já trabalhou. Pode ligar o microfone, quem ligou aí, por favor? Obrigado. E nós vamos trabalhar na aplicação do conteúdo do material digital, mas trabalhando também a questão da troca de ideias. A gente vai ver aí a tempestade de ideias em um outro sentido. No sentido de você fazer gestão de sala de aula. Se você acha que você tem dificuldade de controlar a sua sala, você vai ver que o modo como você se dirige ao aluno vai influenciar e muito o controle que você vai ter da sua sala. Por exemplo, quando eu estou explicando, algumas vezes tem algum aluno que começa a falar. Eu já passei da fase de gritar, de pedir atenção. O
que eu faço? Eu paro e eu fico olhando. E é impressionante quando você para de falar, alguém para também, né? Parece assim uma coisa automática. Aí você olha para a pessoa que está falando. Aí você fica ali até ela perceber que ela está parando a aula. Aí pode ser necessário que você converse em particular. Você aponta a mão, o dedo lá para o aluno e faz um sinalzinho assim. Aí ele vai fazer, eu? Você, vem aqui. Sem que crie um atrito dentro da sala. Aqui num particular rápido. Aí você chega ou ali na frente dos alunos, baixinho, ou você vai na porta e troca aquela ideia. Ó, hoje você está falando mais alto que eu, assim não dá. Vamos começar a perceber quando a gente começa a atrapalhar o que os outros querem aprender? Vamos mudar aí o nosso perfil? Parece ser uma coisa boba, mas como você não expôs ele na frente de todo mundo, depois quando ele começar a fazer de novo, ele já vai ver, esse professor, ele chamou minha atenção, mas ele não me expôs. Quando você começa a acostumar os seus alunos você fala, ele escuta. Você vai começar a perceber que sua aula vai andar diferente. Você começa a quebrar barreiras e essas barreiras vão fazer sua aula andar e vai aumentar a interação. E quando aumenta a interação, a metodologia ativa que você estiver aplicando vai ter um outro destino, um outro resultado, perdão. Então, você quebrar a barreira vai ser um ponto crucial para a sua aula andar. Então, hoje a gente vai falar dessa quebra de barreira, dessa quebra de lacunas que impedem que você chegue no final do processo que você quer chegar. Então, vamos lá, começando aí o conteúdo, falando aí sobre esses dois materiais que você já deve ter acessado. Um é o repositório, onde tem as aulas todas lá, e o outro fala os conteúdos, eles estão colocados lá com habilidade, que é o escopo da sequência didática. Se você ainda não acessou esse material, basta você apontar aí o QR Code aí, ou depois no slide lá você clica no link que está bem abaixo e você vai ver o material de modo que você consiga ver o todo do que você vai trabalhar naquele bimestre, que habilidade você vai precisar alcançar. Quando você vê o todo num conteúdo, você começa a perceber aonde vão estar as lacunas. E essas lacunas que são o tema de hoje. A gente vai falar de conceitos importantes que precisam ser recompostos para que a aula caminhe. A aula de hoje vai tratar de bioacumulação, que vocês com certeza já passaram essa aula, que ela é o início aí do segundo bimestre. Mas se você ainda não chegou por algum motivo, também não tem importância. Cada professor sabe ali a necessidade que ele precisa na hora de parar em um assunto para poder dar seguimento. Mas para iniciar isso aqui, eu vou fazer um questionamento. Vocês conhecem a expressão sequência didática? O que você entende por sequência didática? Vamos começar com a Daisa. Bom dia, Daisa. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vocês bem. Me ouvem bem? Sim, pode falar. Eu tive que me organizar aqui no pátio, então talvez vocês vão escutar o barulho aqui que está acontecendo. Tá tudo bem. O que eu entendo por sequência didática é a sequência que eu vou dar na minha aula. Como eu vou trabalhar aquele assunto, aquele conteúdo. Como eu vou desenvolver os conceitos relacionados a esse conteúdo. Geralmente eu tenho lá o levantamento de conhecimento prévio, que é o que todo mundo faz, né? Que a gente nem chamava de levantamento de conhecimento prévio
mas depois, com o passar dos anos, a gente deu esse nome, né? Do que o professor vai tirando. Depois a gente faz a prática em si, né? Faz alguma coisa, né? Socializa com os alunos aquele conteúdo a ser trabalhado, passa de maneira mais, não eficaz, mas, enfim, trabalha aquele conteúdo com ele, sistematiza e no final tem uma avaliação, né? Para ver se ele aprendeu, mesmo que essa avaliação seja oral, né? Só perguntando o que eles aprenderam, o que eles entenderam, qual o feedback deles. Às vezes a gente traz alguma atividade, né, para contextualizar aquele conteúdo também, né? Ele vai geralmente entre a sistematização e a contextualização, enfim. Acredito que sequência didática é a sequência que cada um dá na sua aula. Ok. Agora vamos começar a ampliar o que vai ser perguntado. Então agora vamos perguntar do Felipe. Felipe, na tua sequência didática, como é que você linka os conteúdos? Um dia, normalmente, tema, questiona, né, quem faz aquela sondagem que a Daisa falou, e aí, conforme vão surgindo as falas dos estudantes, a gente vai relacionando, vai puxando aquilo para dentro do conteúdo, até que chega um momento em que a gente consiga afunilar aquilo ali, e aí começa a trabalhar conceito, começa a trabalhar a dinâmica do que está sendo proposto para a aula, né? Mas partindo daquilo que eles já sabem, muitas vezes, se é algo novo que eles não sabem, trazendo exemplos, será que a gente consegue enxergar isso em tal situação, até que a gente tenha um caminho aberto ali para começar a trabalhar conteúdos mais específicos. Ok. A Mariana disse que não consegue escutar. Você me ouve, Mariana? Mariana? Agora eu escutei. Eu só não escutei o começo do. Acho que Felipe, né? Que estava falando. Aí depois voltou. Ah, tá. Eu não sei se é o meu fone que tá ruim. Não, é a sede mesmo. A sede não, perdão, o CMSP. Hoje o CMSP Ah, está. então tá. Então vamos lá. Aproveitando que você chegou aí, Mariana, para falar. Mariana, não sei se você percebeu, não sei em que aula você está. Eu cheguei na aula 6, que é genética. Dá uma mistura de ecologia com genética para você linkar. Como é que você tem feito essa ligação de conteúdo? Eu comecei a linkar esse conteúdo. Eu ainda não cheguei em genética. Acho que estou na aula 5. Vou chegar na semana que vem em genética. Eu estou linkando exatamente, falando para eles os fatores externos, como influencia na nossa genética, né? Então, eu mostrei um gráfico para eles, mostrando exatamente isso. O nível de poluição, a porcentagem, quanto a poluição interfere no surgimento do câncer, né? Que, no caso, vai interferir nas nossas células, no nosso DNA. Aí eu coloquei para eles também a composição de substâncias químicas que também interfere, o tabagismo, o alcoolismo. Então eu fui colocando todas essas porcentagens e tentando linkar esse assunto do meio, né, externo, da questão ambiental, com a nossa saúde. Muito bom. Então vamos lá andar aqui um pouquinho aqui. A aula de hoje também vai falar da necessidade de fazer o letramento científico. Às vezes o aluno ele consegue reconhecer o conteúdo, então você trabalharia recuperação, mas ele não reconhece os termos. Daí seria a parte de fazer a recomposição. Por exemplo, quando a gente trabalha bioacumulação, querendo ou não, você teve de trazer de volta cadeia alimentar. Trazendo cadeia alimentar, dependendo da sondagem que você faz na sala,
você pode ter que começar com aquela linguagem mais simples que ele aprendeu quando ele era criancinha, de produtor, consumidor primário, consumidor secundário, usando termos como herbívoro, carnívoro, que a sala meio que instantaneamente reconhece. Mas daí quando você começa a perguntar, então o que é um produtor? Você começa a ver que ele fica com um ponto de interrogação. Ele produz o quê? Aí, à medida que você vai aprofundando, trazendo o letramento científico, você começa a inserir palavras que de repente não estavam inseridas. Exemplo: ele é um autotrófico. Aí questiona o que é autotrófico. Então, trabalhar o significado da palavra, como que a palavra foi montada, vai facilitar o entendimento do que aquilo significa. De modo que você vai conseguir colocar termos como fotoautotrófico, químio autotrófico, fotoheterotrófico, químio heterotrófico e por aí vai. Então, a linguagem científica, ela precisa ser introduzida, mas ela precisa fazer sentido para o aluno. Então, quando você percebe essas lacunas, é quando você fala uma dessas palavras aleatoriamente dentro de uma frase, aí do nada você para assim e diz: vocês perceberam que eu falei tal palavra? Alguém conhece essa palavra? Aí você começa a questionar. E à medida que você questiona, você começa a iniciar uma conversa entre eles. E o assunto de hoje vai falar exatamente dessa conversa. De você dar voz para aquele aluno que às vezes você não percebe a presença dele na sala, porque raramente ele interage com você e raramente ele vai ser uma daquelas peças chaves que vão fazer a sua aula andar. Quando a gente entra numa sala que a aula não anda, você ainda tem 15 minutos de aula e não tem mais conteúdo nenhum, porque você não conseguiu quebrar ainda a barreira. Se você percebe que você está numa sala que ainda há uma barreira de diálogo, você deve focar bastante em atividades. Quando você passa uma atividade, você vai poder se direcionar aos alunos, vai poder conversar com eles, vai poder perguntar coisas sobre eles. E isso daí parece assim que é uma conversa jogada fora, mas não é. Você saber quem seu aluno é, conhecer ele pelo nome, você vai perceber que essa colheita vai vir quando você precisa dominar a sala. Lembra do que eu falei agora no início? Quando o aluno está falando mais do que eu e eu paro a aula, vai chegar um dado momento que ele já vai entender que você parou a aula porque ele está atrapalhando. E você não vai precisar se estressar, você não vai precisar perder a cabeça, falar às vezes o que não deve falar, porque você vai começar a amadurecer. Vai ter um momento de você xingar alguém? Vai. Não tem esse professor que não passou ainda por esse embate com algum aluno, porque às vezes você vai ouvir uma coisa que você não quer ouvir e acaba que vira uma bola de neve. Então, daí a necessidade de você saber com quem você fala, saber quem é seu público. Quando você conhece o seu público, você começa a acertar a linguagem. Que às vezes o grande problema de nós professores é não acertar a linguagem, não acertar o tom, não acertar a quem na sala você vai dirigir uma pergunta, não acertar a quem na sala você vai poder questionar
ou vai poder usar como exemplo em alguma situação de aprendizagem e que isso não vá ter outras consequências. Então, conhecer o seu aluno é peça principal, primordial, para você identificar as lacunas, aonde há necessidade de recompor a aprendizagem. E, à medida que você trabalha a sequência didática, que você entende como linkar os conteúdos, você passa a não ter uma aula que é uma coxa de retalhos. O que é uma coxa de retalhos? É quando você chega numa sala de aula com um conteúdo, no outro dia é outro conteúdo totalmente diferente, e você sequer relaciona aquele conteúdo lá da aula anterior, porque você não consegue linkar os assuntos. Isso faz com que a aula se torne, os conteúdos se tornem isolados. Quando você deixa os conteúdos se tornarem isolados, o aluno passa a não ver sentido, passa a não trazer para a realidade dele. Por exemplo, a última aula antes da genética era unidade de conservação de novo, né? A minha aula, ela girou em torno de um acontecimento lá do Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a conversar com eles. Por que que isso ocorre? Qual que é a influência do ser humano? Será que no momento que assinaram lá a flexibilização das áreas de conservação de lá, isso não influenciou ali? Então, trabalhando causa, consequência. Aí a minha aula seguiu uma roda de conversa. Então, você vai começar a perceber que ele começa a trazer a percepção que a família dele teve assistindo lá o noticiário, ou como isso foi conversado em casa. Então, você começa a mostrar para ele que ele é parte dessa sociedade. Isso está ocorrendo lá longe dele, não vai influenciar para ele? Aí você vai dizer, tá, não vai influenciar agora, mas é de lá que vem a produção de arroz que se consome aqui. Então, o que você acha que vai acontecer com o preço do arroz daqui um ano, quando precisar usar a safra que deveria estar sendo plantada lá? Ah, mas eu vi lá que já tinham colhido. Tá, já tinham colhido. Estava onde? Já tinha saído de lá? Sofreu alguma consequência lá da enchente? Por que que ocorreu aquela enchente? Já tinha ocorrido outras vezes? O que que você acha que deveria ter sido feito? Então, você fazer o aluno perceber que uma área, quando ela é elencada ali para ser preservada, para ser conservada, que aquilo não é em vão, que na sua cidade, quando se permite que uma área seja invadida, que se transforme em uma comunidade, se isso vai ter consequência para você, aí você começa a trazer para eles assim: você sabia que sempre que tem que construir alguma coisa e neste local tem uma mata nativa, vai ter um impacto ambiental, vão chamar alguém para assinar ali alguma coisa, fazer um relatório de impactos ambientais, um RIMA? Como que isso funciona? É assim, vão? Eu acho que eu vou decidir que aquele terreno ali do vizinho vai ser uma área verde. Você acha que é assim que é feito? Então, quando você começa a dialogar com o aluno, começa a escutar o que ele conhece, de como as coisas são processadas, você começa a ampliar a sua explicação. Você começa a mostrar para ele que ele faz parte daquilo, que aquilo está mais perto dele do que ele possa imaginar. E esse diálogo pode vir na forma que você achar mais viável. Quando você olha o conteúdo ali no escopo, ali, ó, deixa eu voltar ali. Aquela primeira, o escopo de sequência, e o outro é o repositório.
Quando você olha o escopo, você vai olhar as habilidades, o que você espera que ele alcance, e vai ver o que vem depois. Quando você olha lá o repositório, você vai olhar aqui a sequência de aulas. Então você vai começar a perceber a ligação a partir do momento que você começa a olhar as habilidades que vão estar envolvidas. E aí você vai começar a perceber aonde é que vai dar para você linkar com alguma coisa que esteja ocorrendo na sociedade, de nível mais amplo em um nível mais restrito. É importante que você traga o conteúdo para o universo do aluno. E essa ideia de conversação pode vir utilizando essa técnica que começamos a falar dela na semana que passou, que é a tempestade de ideias. Uma técnica excelente para você que quer trabalhar a gestão de sala de aula. Se você acha que você tem dificuldade de trabalhar a gestão de sala de aula, essa técnica ela surge de uma maneira bem importante no universo da sala de aula. Ela não é recente, como todas as outras técnicas. Na verdade, o que ocorre? É que alguém vai lá e dá nome a uma situação que você, em algum momento, já trabalhou e, às vezes, nem sabia que tinha trabalhado. Então, essa ferramenta didática aí, ela vai trazer o enfrentamento de problemas. Vai dar para você discutir um problema de modo que você consiga controlar a sua sala. Às vezes vai ter barulho? Vai ter barulho. Mas será que está chegando no objetivo que você quer? Então, é preciso estar muito claro na sua cabeça de como que você vai gerir a situação. Até que ponto você vai deixar o aluno dominar uma situação. Por exemplo, todos nós temos sala de aula que tem um aluno que vai fazer sua aula andar. Você, muitas vezes, vai dar aula, você olha para ele ou você questiona ele porque você sabe que ali vai vir alguma coisa. De modo que sua aula não fique só você falando e ele lá escutando, porque sempre tem aquele que ele está olhando para você, está de corpo presente, mas é como se ele não existisse ali. Então, quando você começa a perguntar para aquele aluno que tem um bom retorno, depois para aquele aluno que não tem um tão bom retorno, e você conseguir chegar naquele aluno lá que raramente fala, quando você for montar o processo final ali, quando você for elencar ali o que foi debatido, é sempre bom você pegar frases de alunos que raramente participam. Você vai ver que quando você pega alguma coisa que um aluno que nunca falou, a sala inteira vai olhar para ele e ele vai se sentir, ele vai começar a ter aquela ideia do pertencimento. Mas para você chegar nisso, precisa trabalhar quem? Você, o professor. Então nós vamos começar agora nessa outra parte, perguntando quem é você quando vai gerir conflitos na sua sala de aula. Vamos pegar agora, ouvir a opinião da Edinalva. Edinalva, como é que você trabalha a gestão de conflitos na sua sala de aula? Você já teve algum conflito assim? Porque eu tenho direto. Sempre que eu entro em algumas salas, principalmente que eu tenho fundamental também, de vez em quando tem algum BO lá que eu chego, o BO já está pela metade e vai entrando na minha aula dentro. Como é que você faz? Bom dia. Eu não estou conseguindo ouvir você. Outros escutam ela? Agora sim, vai. Talvez. Sim, pode falar. Bom dia, né? Essa é uma pergunta difícil, mas
é uma coisa que é muito recorrente, todos os dias, né? Inclusive, no momento, eu estou dando aula para 4 turmas do primeiro ano, são alunos que vieram do nono, e eu ainda estou conhecendo eles. Então, acaba tendo muito conflito em sala de aula, né? E, por exemplo, eu tenho 3, 4 alunos que impedem praticamente de eu dar aula. Eles falam muito alto, ficam gritando, né? São desrespeitosos, bem mal educados. E eu procuro sempre entender o contexto social daquele estudante, a falta de maturidade dele, mas acaba atrapalhando a aula, né? E eu posso dizer que eu gostaria mais de ouvir sugestão sobre isso do que falar, porque eu estou no momento de transição e, para mim, essa turma que eu peguei, ela está bem difícil. Primeiro ano é sempre assim, viu? É que ele vem de um, como eu poderia dizer, de um esquema de escola em que ele era o mais velho, que é quando ele estava no nono ano. Quando ele chega para o ensino médio, ele tem uma regressão quando ele percebe que ele é o sexto ano do ensino médio. E ele começa a se comportar como se estivesse no sexto ano. Isso é muito comum. Você vai começar a perceber uma mudança na metade do ano. Aí você vai perceber que ele começa a cair em si, que você vai começar a perceber mudança de comportamento pontuais na sua sala de aula. Mas, se você percebe que o diálogo ainda não está existindo, o que eu aconselho a você? Começa a fazer atividades em grupo e começa a se aproximar desses grupos onde estão esses alunos que geram mais conflito. Então, à medida que você chegar lá e começar a conversar, não precisa ser do conteúdo que você passou. A estratégia aí não está sendo de você fazer ele aprender aquilo. Está sendo de você quebrar o gelo. Então, quando você passar uma atividade em grupo, os outros ficam fazendo atividade e você vai chegar perto e você não vai começar a questionar sobre a atividade ali. Você vai começar a conversar sobre quem eles são. Você vai perguntar: você já estudava nessa escola? Você veio de qual escola? Como que era lá? Você vai quebrar o gelo não falando ainda de conteúdo, mas para ele perceber que ele pode conversar com você civilizadamente, que é a parte importante, de modo que quando você conseguir chamar ele no particular, assim, como eu faço, assim, às vezes eu chamo ele, vem aqui no particular aqui, daí os alunos já ficam, ei, ei", daí você chega e diz, então, você está percebendo, você está atrapalhando demais? Tem um monte de gente que quer aprender, vamos ver se você consegue falar mais baixo, que a princípio você não vai bater de frente. Fica em silêncio, não sei o quê. Não. Vamos ver se você consegue falar mais baixo, porque quando você fala mais alto que eu, aí eu tenho que parar. Aí quando eu paro, atrapalha para os outros. E é impressionante quando você perceber que a sala está falando mais alto, você fica em silêncio e mira em um desses alunos. Fica olhando, sem falar nada. Do nada, parece que a sala fica em silêncio. Como se você volta a falar, ele volta a falar. Então, você para, olha. Aí, alguém vai falar por você. Aí ele olha, ele faz algum sinal, aí você volta a falar. Mas você volta a falar sem você dominar ou
sem que você tenha que ser o centro da atenção. Você volta com o conteúdo de modo que você já questione alguém sobre aquilo, para você já jogar a palavra para o lado de lá de novo. Aí, quando você pega a palavra, foca naquele aluno que te dá o retorno, tá? Nessas situações. Aí você comenta o que o aluno falou e joga para outro. Até quando você perceber que ficou em silêncio de novo, aí você traz de novo a conversa para você. Vai ser fácil de fazer? Não vai. Vai ter momentos assim que não vai dar para controlar? Vai. Mas sempre que você entrar numa sala, que você perceba que a sua gestão está problemática, que você comece a fazer mais atividades em que você consiga ficar conversando outros assuntos com eles, de modo que você quebre o gelo. E isso vai ser importante, você vai perceber que vai chegar um dado momento que você só olha e ele já para. Mas, aluno de primeiro ano, você vai começar a perceber a mudança no meado do ano. Vamos ouvir o Francisco. Como é que o Francisco faz? Tudo bom, Francisco? Olá, bom dia Bom a dia. todos. É um tema bem interessante, né? Porque lidar com sala de aula hoje em dia é bem complicado. Já estou há um tempinho no estado aí, já há 14 anos. Então, já passei por poucas e boas dentro de sala de aula. Então, não adianta eu querer falar assim que vamos fazer isso certinho, que eu não consigo, que eu não sou assim. Não adianta ficar querendo fantasiar uma coisa que realmente a gente não faz. Então, eu dou de louco mesmo na sala, né? Eles começam a aglomerar. Eles falam, olha, é a aula do professor Francisco, que eu coloco regras dentro da minha aula. Mas quando eles começam a sair do contexto, começam a bagunçar, eu faço isso que você falou, eu simplesmente paro. Estou explicando, eu paro de falar, aí eu fico olhando no aluno, aí eles ficam, o que está acontecendo? Aí o outro, deixa o professor explicar, que não sei o quê. Então eu falo assim, e aí, você quer vir dar aula no meu lugar? Não tem problema nenhum, eu sento, você vem, você explica o conteúdo, aí você vai ter a atenção que você está querendo dentro da sala. Eles, não, professor, não, desculpa, não quero, não. Aí eu sou desse tipo. Sim, eu paro, eu olho, né? Eu pergunto se ele quer vir dar aula no meu lugar. Aí eles ficam, não, gente, para aí, respeita o professor, tal. Aí a gente consegue entrar num consenso. Às vezes eu chamo ele de canto mesmo, como você falou, quando está atrapalhando demais as aulas, eu converso no particular com ele, falo, e aí, o que ele vai fazer? Eu não estou conseguindo dar aula, como é que a gente vai negociar isso daí? Não, professor, desculpa, não vai mais se repetir. Tem que mais seu pai? Não faz isso não. Então, eu preciso trabalhar, eu preciso passar os conteúdos, está atrapalhando quem quer aprender. Ele, não, professor, desculpa, não vai acontecer mais. Aí eu consigo moldando, e eles vão acostumando com o tempo e acabam respeitando a aula. Mas às vezes, de vez em quando, ainda dá um chilique ainda, um susto, a gente tem que dar aí, né, um chacoalhão para que a gente consiga trabalhar. Então eu trabalho desse jeito. Muito bom. Não, isso é bom de ele já saber, e isso é importante, Edinaldo, o que ele colocou ali, você não pode ameaçar. Se você disser, eu vou ter que chamar o seu pai. Ele tem que saber, se você disser que vai chamar o pai, primeiro o Francisco colocou se vou precisar chamar, mas se você disser eu vou chamar, você tem que chamar. Porque senão, se ele perceber que suas palavras vão em vão, ele vai achar que é tudo da boca para fora. E na hora de você chamar o pai, é conversar com ele presente, tá? Chama lá, chama um outro professor junto também que vá dar aquele apoio porque esteja passando pela mesma situação, de modo que você vai perceber que você não está sozinha em um contexto. Às vezes, aí como o Francisco colocou, vai precisar chamar a atenção mais ríspido, você vai chegar a um dado momento que você vai desenvolver uma relação com eles, que ele vai perceber quando você consegue falar silêncio ou quando você já diz cala a boca.
Quando você fala cala a boca, o mundo já cai, né? Porque tem alguns ali que, meu Deus do céu. Mas esse, esse amadurecimento do dia a dia aí vai vir com o tempo. À medida que você vai identificando quem é quem. Mas quando você fica em silêncio e olha para alguém, vai ter alguém que vai gritar por você. Vai ter alguém que vai dizer cala a boca porque o professor quer falar, numa linguagem bem baixa, que é aquela que você queria ter falado, mas alguém vai falar por você. Mas o importante é que você não desenvolva uma inimizade com eles ali na sala. Porque se o aluno passar a olhar você como inimigo, aí você vai ter que trabalhar de uma outra forma para quebrar essa situação. Muito bom. Vamos ouvir mais alguém que ainda não falou. Vamos ouvir aí o João Vitor. João Vitor, como é que você trabalha a gestão aí? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu acho que eu caio um pouco na mesma situação que a Edinalva, porque eu ainda tenho muito pouco tempo de experiência como professor, né? E a maioria das salas que eu já peguei até agora foram aulas de ensino médio, turmas de ensino médio, que, por mais que tenham muitos problemas, não são os mesmos problemas que tem no fundamental, né? Eu chego meio-dia e 15 na AP que eu trabalho e tá tendo aula do fundamental e é uma gritaria. Aí quando eles vão embora, parece que eu tô em outro ambiente, porque o médio são só 4 turmas, então aí parece que eu tô no paraíso. Mas com primeira série eu não tenho muito problema, como a Edinalva falou, porque as turmas da primeira série que eu dou aula, eu vou nas salas deles todos os dias. Então eu já desenvolvi uma relação muito boa com eles, a ponto de que até os alunos que dão mais problema, eu ainda tenho uma certa amizade. Então, quando eles estão passando do limite, eles param, ou eles vão fazer alguma outra atividade que pelo menos não atrapalhe a minha aula. Né? Quando a gente chega naquele momento que você não consegue mais chamar atenção, você deixa ela dormindo, alguma coisa, mas eles pelo menos não me atrapalham. Agora, já uma turma de segunda série que eu tenho, é uma turma que dá muito problema. Né? Essa questão de gestão mesmo de muitas vezes eu não conseguir falar, ou eu ter que falar muito alto para conseguir competir com a voz deles. E é uma turma, inclusive, que eu já tive conflito com uma das alunas, porque ela foi muito grossa comigo uma vez, e eu tenho noção que ainda sou muito maturo, né? Então eu acabei respondendo ela, não fui o adulto da situação, eu acabei respondendo e acabou gerando um conflito ali na frente dos outros alunos, que é uma coisa que a gente não deveria fazer, né? Mas, enfim, eu não consegui segurar minhas emoções naquela hora. Mas, enfim, eu acho que o que eu consigo usar de gestão com as turmas da primeira e terceira série é realmente essa questão de criar laços, seja de amizade, ou seja de uma intimidade ali de professor e aluno, que ajuda a eles levarem mais a sério quando eu dou uma bronca, quando eu dou algum comando para eles fazerem silêncio. Porque eles vão pensar, tipo assim, ele é tipo, um professor mais legal, sabe? Ele tá pedindo silêncio agora, então é sério, é pra ficar quieto. Mas com essa segunda série que eu tenho, eu ainda tô andando a passos, assim, bem curtos ou longos, não sei. Enfim, tá sendo difícil. E eu vou tentar aplicar isso de fazer mais atividades, né? Principalmente porque eu também dou educação financeira e química, né? Que são matérias que dá para dar mais atividade. Então eu vou tentar isso para, sei lá, tentar me aproximar mais deles e nos momentos de dar comandos eles conseguirem interpretar de forma mais séria quando eu der. Mas enfim, eu ainda tenho bastante problema de gestão de classe com essa turma. Não, mas todo mundo tem uma sala que tem problema. Todo mundo tem uma sala que tem um aluno ali que fala coisa que você não gosta. Não, não tem esse professor. Então, você tá recente na profissão, pois saiba que pelos próximos anos vão ter de novo esses conflitos aí. Não vai se tornar uma coisa que vai te abandonar ao longo do tempo. Então, por mais que você ache que não consegue, que isso é momentâneo, todos os anos vai ter isso. E isso não é um problema. Não é um problema por quê? Porque faz parte do seu amadurecimento. O importante é que o aluno saiba que você é o professor e ele é o aluno. Então, quando você consegue fazer ele perceber essa diferenciação, você vai perceber que o modo de se relacionar vai mudando. Você viu aí que você falou que com a turma de primeiro ano você já consegue o domínio. Então,
Em tese, o primeiro ano supostamente dá mais problema do que o segundo ano. Mas daí, quando você começa a trocar ideia com outros professores, perguntando como que os alunos, determinados alunos se comportam na sua aula, você vai perceber que você vai encontrar caminhos. Eu tive um aluno no ano passado, que ele me tirava tanto do sério, assim como você falou aí, que às vezes eu chegava lá no ouvido dele e eu dizia, eu vou lhe dar duas opções. Você vai lá, bebe água, respira e volta, ou eu vou levar você lá na direção. O que vocês preferem? Prefere esfriar a cabeça lá bebendo água, vai no banheiro e volta mais calmo, ou quer que eu leve você? Aí ele virava, então eu vou lá beber água. Vai, se você demorar, eu vou dizer que você está cabulando. Mas, você que está passeando por aí, você vai ter que arcar com as consequências. Aí ele ia, quando ele voltava, aí eu dizia, senta aqui. Não, mas senta aqui, para você não passar aqui na frente, enquanto eu estou explicando, se tinha algum outro local assim, ali disponível, eu tirava ele da zona de conforto dele. Aí ele sentava, aí teve um dia que eu sentei no lugar dele e continuei a explicação. Aí eu disse, senta ali, no meu lugar ali, enquanto eu termino aqui. Aí eu fui tirando ele da posição dele. Aí, num dado momento, você levantava, já pode voltar para o seu lugar, que agora já acabamos aí de trocar os papéis. Aí você deixava ele lá e você trazia de volta o assunto que você estava tentando explicar. Aí no final, quando você parava a sua aula ali e deixava eles respirarem, você chamava ele já com uma cadeira ali do lado da sua mesa. Aí você chegava com ele e falava assim, e aí, de novo, cara, sempre vai ter que ficar chamando a atenção, o pessoal já está estranhando aí toda vez aí, só é você aí, você está assim nas outras aulas, o que está acontecendo? Então, dialogar em particular dá um retorno, mas às vezes você tem que expor ele na frente de todo mundo, dependendo da situação. Porque você tem que mostrar que você é o adulto da sala. Vamos ouvir aí o Marcos saiu. Vamos ouvir o Felipe. Como é que é o Felipe? Tudo bom, Felipe? Fala aí. Tudo bem, professor. A questão do conflito, eu tenho uma sorte de não ter muitos, talvez por conta da minha situação de ser um pouco calmo e tal. Eu, às vezes, faço isso que você falou, da questão de fico em silêncio, olho diretamente para o aluno e aí, dá aquela... Ele sente, os que estão ali mais próximos, ele já olha lá pro fundo e fala, dá uma maneirada aí, o professor tá tentando explicar e tal. E assim, mas quando chega numa situação de ser um pouco mais enérgico, também faço que nem o Francisco falou, né? Às vezes fala, você quer vir pro meu lugar? Eu não vou ter nenhum problema de te escutar, eu acho que você também tem coisa para contribuir aqui. Vamos inverter os papéis. Aí você vai ver também o quão importante a gente, às vezes, parar e escutar. Então, mas é sempre num nível de conversar e tal. Poucas, às vezes, dentro desses 15 anos que eu estou na educação, que, assim, acabei tendo uma situação de ter que falar um pouco mais alto. Tem dias, assim, que às vezes, a conversa paralela, né? Nem é uma situação de um conflito em si, mas a situação de algumas conversas que, às vezes, surgem no meio... gente, eu tenho o ensino médio e tenho o sexto, né? Aí fala, olha, com o sexto ano é mais fácil porque a gente com esse negócio, eu gosto de trabalhar com slide. Antes mesmo do material digital, eu já trabalhava com slide. E eu falo assim, ao final dessa aula a gente tem que terminar essa apresentação. Independente do que acontecer, a gente vai terminar essa apresentação. Então, na hora que eles começam a falar muito, se é dentro do contexto, beleza, a gente até dá corda e fala, não, beleza, tá dentro do que a gente esperava mesmo, essa interação. Mas quando começa a fugir do que é o previsto, nós não vamos terminar essa aula hoje. E aí é um prejuízo para vocês. Então a gente todo mundo está de acordo que quer terminar isso. Aí eles, não, beleza, então tá.
E aí, né, nessa troca aí é uma troca, né? De repente chega no. Eu tenho prática com eles, aí eu falo assim, olha, se vocês ficarem mais tranquilos, a gente conseguir fechar esse conteúdo na prática, a gente vai trabalhar de uma maneira diferenciada, a gente vai conseguir ficar com determinada situação ali, traga os experimentos e tal, assim, a gente não vou cobrar tanto no relatório, fica naquela coisa assim, se vocês me ajudam, eu estou pegando no pé de vocês. E funciona. Eu não tenho muitos conflitos assim para resolver, não. Muito bom, Felipe. Vamos ouvir a Mariana. Olá. Pode falar. Bom, eu faço combinados com os meus alunos. No primeiro dia de aula, na verdade, eu já coloco umas regrinhas para eles, né? Coloco na lousa, falo para eles, a gente está fazendo o nosso contrato e vocês vão assinar depois. E aí eu falo para eles, o que vocês querem colocar aqui? Então eu vou montando e vou perguntando para eles. Aí eles colocam, né? Não, falta de respeito, então, né, ter responsabilidade e tal. Aí eles vão montando junto comigo, e eu trabalho com ensino médio, né, e a gente faz isso, eu faço isso com as turmas que eu trabalho, e quando eles estão extrapolando, aí eu falo para eles, vocês lembram do contrato que vocês assinaram? Então, eu vou trazer eles aqui, aí eu fico brincando, né, eu brinco e falo assim, eu vou ter que começar a tomar uma providência, vou começar aí eu falo para eles, aqui é o RH, então eu vou começar a mandar embora, vocês que sabem, vou mandar embora, aí vou mandar para a diretoria, vou mandar para a coordenação, e aí eu vou brincando assim, né, porque às vezes não tem jeito, se eu ficar falando muito sério, eles não vão, não adianta, e se eu ficar brigando, chamando a atenção o tempo inteiro, também enche o saco. Às vezes, quando eu vejo que eles estão muito agitados, depois do almoço, porque eu trabalho na APEI, né? E aí, depois do almoço, é meio complicado. E as duas últimas também, que eles estão cansados, com sono. E aí tem que ser uma aula diferenciada, né? Que tem que montar aí. E aí eu espero eles acalmarem, assim, depois que eles voltam no intervalo. Eu fico sentada, olhando para a cara deles, até eles, né, se tocarem. Aí eles já sabem, assim, mais ou menos o esquema, como eu gosto de trabalhar. Aí eles, a professora tá aí, ó a cara da professora, ela vai tirar ponto. Então, e aí a gente vai trabalhando, né, vou tentando negociar, sempre tentando negociar. Quando eu vejo que o negócio está muito complicado, aí eu espero realmente, que eu falo para eles, eu não vou conseguir competir com a voz de vocês, eu não vou ficar gritando, não vou ficar com a garganta doendo aqui. Aí quando eles estão calmos, me ouvindo, aí eu falo para eles, falei, poxa, fiquei mó chateada com vocês fizeram, olha o tempo que a gente perdeu da aula, agora eu vou ter que correr com a aula, vou ficar atrasada, vocês vão ficar atrasados no conteúdo, não vai dar para fazer isso, aquilo, outro, não vai dar para fazer uma aula prática com vocês. Aí tem uns que sentem, eu tô arrependido, tem outros que não, tá nem aí. Mas a gente vai trabalhando, né? Cada dia é um dia. É só vivenciando mesmo o dia ali na hora e na prática para saber como que a gente tem que reagir. Muito bom. E o Marcos, tudo bom, Marcos? Você está com problema de conexão aí, que entra e sai? Está conseguindo ouvir? Marcos? Tudo bem? Nós estamos falando de gestão de sala de aula, como é que você faz gestão de conflitos. Estão conseguindo me ouvir? A internet está muito ruim. Sim, agora sim. Pra mim, travando muito. Pera aí, deixa eu tentar desligar a câmera, deixa eu salvar isso. Tá caindo toda hora aqui. E aí, agora consegue falar? Tudo bem. Enquanto o Marcos acerta ali a internet dele, vamos voltar. Vamos pegar aqui a Daisa. E aí, Daisa, como é você em sala de aula?
Aqui é problema o microfone só. Me ouve? Sim, pode falar. Gestão de sala de aula. Eu tenho uma sorte nesse momento agora, né? Eu tô bem, eu tô numa escola de ensino integral, numa escola de ensino médio, então eu tô com um pouco problema, né? De gestão aí em sala de aula. Mas assim, já fiz isso que o Erivelto falou, né? Quer ficar parado. Já faço combinadinho com os alunos também, né? Mas assim, felizmente eu não tenho muito problema não. São turmas bem tranquilas aqui, né? Casos bem esporádicos e bem simples de serem resolvidos. Mas sempre na conversa. Gosto também bastante dessa estratégia aí de conversar mais no pessoal com o aluno, entendeu? Falar baixinho, não expor ele na turma, até para não se expor também, né? Não expõe o aluno, não se expõe também, né? Mas é meio por aí. Mas aqui tá tranquilo, professor. Muito bom. Por enquanto, né? Vamos continuar assim. Tá certo. Então vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. O slide seguinte, ele vai começando a detalhar a recomposição de aprendizagem, ele começa a questionar que tipo de conteúdo que você precisa trazer quando você chega em determinado assunto que você percebe que o aluno tem lacunas. Então, relembrando lá o vídeo inicial, que ele fala da questão de você identificar processos. Então, você vai começar como? Eu vou começar com uma atividade diagnóstica. Uma ferramenta que ela é bem diagnóstica e está chegando aí para ver se tem ou se não tem bônus, né? Que é o SAEB. O SAEB já saíram alguns resultados e ele evidencia bastante algumas situações, mas se o aluno fez de modo sério. Por que isso? Porque eu não sei. A pessoa que está com o microfone ligado, por favor, desligue. Então, eu não sei se acontece com vocês, mas, por exemplo, eu tenho atividade lá que vai no Tarefa SP, que eu vejo que tem aluno que ele leva 10 segundos para fazer a atividade. Aí, eu tenho biotecnologia também, e a biotecnologia não manda tarefa lá no Tarefa SP. Aí eu coloquei lá, eu criei uma tarefa, coloquei lá um vídeo, e a partir do vídeo colocava a resposta. Esse mesmo aluno lá que respondia as outras em 10 segundos, ele escreveu qualquer coisa e ficou verdinho lá para ele lá. Na verdade, apareceu em correção, porque eu coloquei como que não seja objetivo. Aí, quando eu fui ler, ele escreveu não sei, não sei, não sei, e acusou que ele fez. Aí eu chamei ele, e aí? O que aconteceu aí? Então, quando você pega uma avaliação formal, também você fica naquela questão. Não, pera lá, será que é uma questão de recomposição mesmo? Ou ele não fez da maneira séria que deveria ser feito? Aí, essa semana começaram a falar na minha escola que o próximo bônus será baseado no desempenho por matéria, por sala. Aí eu acho que a partir do momento que isso vai chegar, vai jogar uma carga de responsabilidade para você que de repente não era o que você estaria esperando naquele momento ali. Então você agora vai começar a trabalhar a seriedade do aluno fazer essas avaliações, que muitas vezes eles estão fazendo de qualquer jeito, sem compromisso nenhum, e isso tem apontado o dedo para diversas situações, e muitas vezes para o professor, que não é uma situação real. Porque você trabalhou o seu conteúdo de uma maneira séria, mas se o aluno não fizer a parte dele de maneira séria, vai acabar dando um resultado que ele não é real.
aí daqui a pouco você vai estar trabalhando uma recomposição de aprendizagem, que não é recomposição, que só seria uma recuperação. Então, o que a gente vai começar a perceber nas próximas avaliações oficiais é que, se você não trabalhar com ele de modo que ele faça aquilo dali que dê um resultado real para você conseguir fazer o seu replanejamento, você vai estar diante de dados que vão ser mais confusos para você trabalhar do que poderia supor. Mas analisar, fazer essa recomposição, cabe você analisar o que foi dito durante o ano. Quais foram os descritores aí que foram apontados como problema? Eu consigo identificar os conteúdos a serem trabalhados? Como que eu vou trazer isso de volta? Eu vou conseguir ver esse resultado em avaliações formativas ou eu não vou conseguir ver esse resultado com avaliações formativas? Então, à medida que você vai começando a identificar esses questionamentos, isso vai começando a dar um norte para você de onde que está o problema real. Aí eles têm aqui um processo. Você planejou o que é que você vai ensinar e, à medida que você vai ensinando, que tipo de conteúdo que você vai precisar trazer para aquele conteúdo fazer sentido. Como é que você vai potencializar isso? Qual que vai ser a lâmpada mágica aí que vai chegar para você suprir isso daí? Desde o início, você vai ter que identificar, como que você vai fazer? Essa luzinha mágica aí que vai surgir para você, a pessoa que está com o microfone ligado, por favor, desligue de novo, por favor. Aí daqui a pouco eu abro para você falar. Então, todo esse trajeto que você vai seguir para você trazer o conteúdo, ele se torna importante no momento que você percebe que a lacuna está impedindo você de ter a atenção total dele, porque ele não entende o que você está falando. É igual quando você tem aí o sexto ano aí que o Felipe falou, que eu também tenho o sexto ano. E o meu sexto ano, eu tenho problemas assim, não relacionados ao controle da sala. Porque não sei o que aconteceu neste ano, está mais fácil controlar o sexto ano, mais difícil está sendo controlar o sétimo. Mas o problema maior está sendo no quesito habilidade, leitura e escritura, que é o fundamental que o aluno tem que trazer lá do PEB 1. Então, eu tenho muitos alunos que não têm o domínio dessa habilidade. Tatiana, se você puder desligar o seu microfone, por favor. Tatiana? Não é o seu? Então, volta. Quando a gente começa a receber um aluno que o problema não está na recomposição em si, e sim está na questão de ele não dominar a escrita e não dominar a leitura, isso torna o trabalho do professor bem mais difícil. Quando você chega no ensino médio, qual que é o problema que você passa a identificar? É a questão da interpretação. Ele lê, mas ele não entende o que ele lê.
E isso que vai trazer consequências não tão agradáveis ao seu trabalho. Mas, na aula de hoje, o foco é o Marcos. Ô Marcos, você pode ligar o seu microfone? Não é a Tatiana. Desculpe, Tatiana. Marcos, pode ligar o microfone? Tá ruim mesmo, Ana. Bom, mas vamos lá. Quando você começa a identificar que o problema está mais embaixo, é quando a dificuldade chega para você atingir o sucesso. Mas tudo depende de paciência. Entenda que você é o professor, que você é que tem o controle da sala. Bom, mas eu vou colocar agora aqui a frequência, compartilhando aí a tela aí para você ver. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Essa frequência, como eu já falei para vocês, ela é da PEC, que faz o controle aí da frequência do tempo que vocês estão aqui. Então deixa eu mudar, essa turma de vocês é 2278. Bom, vamos lá então para fazer a frequência. Tatiana está aí, não é, Tatiana? Então vamos botar presente. Edinalva está também. Francisco também está. A Raimunda, eu acho que eu li que ela estava numa feira de ciências, é isso? Ou é a Daisa que está numa feira de ciências? Não, eu tive que ficar um momento no pátio, mas não é feira de ciências, não. Não, acho que foi a Raimunda que colocou aí. A Marilda, ela está? Professora Marilda, que está na feira de ciência. É a Marilda, né? Não é a Raimunda. Sim. Não é a Marilda que está numa feira de ciências. A Raimunda está substituindo a aula, aparentemente, pelo que ela escreveu aqui no chat. Se eu botar falta para ela, vai ficar faltando só uma. Mas ela entrou em algum momento, eu não vou prejudicar ela também, não. Que eu sei que o universo da PEI, um tem que cobrir o outro, né? O Felipe está. A Mariana está também, né? Esse Alex sumiu. Estou aqui. Esse Alex sumiu. A Andressa também sumiu. Essa Andréia não foi localizada. A Daisa está aí. Esse Edson sumiu. O José hoje também não apareceu. Essa Silvânia, ela alega que ela não acha onde que ocorre a aula. O Marcos, entre altos e baixos, aí de entra e sai, mas ele apareceu aí, né? Então vamos lá com o Marcos. E só. Tudo bem aí? Desejo aí um bom final de semana a você. Na semana que vem vamos nos ver. Já comece a preparar o seu vídeo. É verdade, eu não olhei a Ana Vitória. Cadê a Ana? Cadê a Ana? Ana. Tá aqui. A Ana era a primeira. E tem o João Vitor também. Oxe, eu já tinha começado lá de baixo. E essa Tânia sumiu. E Gabriela também desistiu. Agora tudo ok? Então, um ótimo final de semana a todos. Comece a montar aí seus slides, vá fazendo seus registros. O slide da aula fica ali no mural. E também está no mural
o link para o Drive, onde você vai carregar lá o seu slide. Tudo bem? Pode ver o seu. Marcos, eu coloquei, Marcos, o seu. Marcos, sua situação é a seguinte, seu Marcos. Marcos, cadê? Marcos, você tem 2 faltas. Você só pode ter 3, tá? Você, por favor, não falte mais. Tchau, tchau, pessoal. Mais, professor. Até mais, galera. Oi? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Bom final de Tchau, semana. tchau. Tchau, tchau. Com Deus, muito todo. Tchau, tchau.